Boa tarde. Está começando agora o programa A Hora do Campo. Nesta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Aqui quem fala é Leidiane Uchoa, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, o programa Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB que tem como objetivo compartilhar com vocês ouvintes informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre atribuições e desafios do Centro de Controle de Zoonoses de Barra, Bahia. E contamos com a presença do médico veterinário Rafael Ferreira dos Santos, que é responsável técnico do CCZ. Boa tarde, Rafael. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é e qual é a função do Centro de Controle de Zoonoses. Boa tarde, Leidiane. Boa tarde, professora Janaína. Boa tarde a todos os ouvintes da Grande Rio FM. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar esclarecendo um pouquinho da nossa rotina no Centro de Controle de Zoonoses. Bem, respondendo à sua pergunta do que é o Centro de Controle de Zoonoses, essa é uma dúvida realmente bastante da nossa população, onde a maioria das pessoas, infelizmente, vê o Centro de Zoonoses apenas como um depósito de animais, apenas como um local de fazer eutanásia em animais. E estou aqui justamente para mostrar um pouquinho que o Centro de Controle de Zoonoses, chamado também de CCZ, são, na verdade, unidades de saúde, de saúde pública, que têm como atribuição fundamental que é trabalhar sobre prevenção e controle das doenças tidas como zoonoses. Então, o Centro de Controle de Zoonoses tem um papel importante no nosso município, no sentido de combater, também está conscientizando as pessoas sobre as doenças transmitidas entre os animais e a população humana, normalmente apresentando aí um grande risco de saúde pública, onde a maioria dessas doenças, que é como animais, pode ser transmitida também para nós, seres humanos. Apresentando um pouquinho sobre também nossa equipe de trabalho, o Centro de Controle de Zoonoses de Barra, do município de Barra, ele conta hoje com a equipe com um gerente, com uma pessoa que fica na parte administrativa, 3 agentes de endemias, também eu como um veterinário, responsável técnico pelo Centro de Controle de Zoonoses, e temos também lá 2 auxiliares de limpeza, que é responsável pela limpeza diária dos canis, a alimentação dos animais. E continuando sobre o que é e também sobre a função do Centro de Controle de Zoonoses, a gente é regido normalmente por a portaria, que é a portaria número 1138, de 23 de maio de 2014, onde lá define, na verdade, quais as ações e os serviços de saúde voltados para a vigilância. Atuamos na prevenção e controle das principais zoonoses, e não só zoonoses, também como animais peçonhentos, acidentes causados por animais peçonhentos, venenosos, que têm grande relevância para a saúde pública. O CCZ também é responsável por diversos outros serviços, como, por exemplo, na nossa rotina diária, fazemos lá vacinação antirrábica, que são direcionados aí para cães e gatos. E essa vacinação objetiva é impedir com que a raiva seja contraída pelos animais, de certa forma ajudando aí a controlar essa perigosa doença, que infelizmente é fatal, E infelizmente ainda temos casos de raiva no nosso país, ainda não está totalmente erradicada, e a gente faz essa vacinação tanto em campanhas quanto de rotina para cães e gatos contra a raiva canina e felina, cães e gatos.
Além disso, fazemos um trabalho normalmente diário, ou quando temos uma denúncia, que é recolhimento de animais na rua, no caso cães, né? A maior parte de cães. A nossa intenção é que esses animais sejam doados, né? Não é nossa intenção manter animais presos sem zoonose. Então, esses animais, assim que chega lá, é feito toda uma triagem e fica disponível para doação. Outra grande preocupação também que fazemos na rotina é a questão de grandes animais no centro da cidade. A gente conta com a equipe de vaqueiro que fica responsável por estar capturando esses animais de grande porte. Quando eu falo grande porte, são aí bovinos, equinos, jumentos, burros, que fica rodando pela cidade, né? No interior da cidade, no centro da cidade, causando aí certo risco de acidente, que não é para esses animais estar nesses locais. E quando estão, né, no centro da cidade, a equipe de vaqueiro conduz esses animais até o centro de zoonose, onde lá fica presos, né? Tem um curral, tem as baias, pra, até aguardar o tutor, o responsável, e procurar e resgatar seu animal. Além disso, a gente conta também com animais para doação, né? Os cães e gatos. A gente, na verdade, ainda não tem gatil, mas temos lá uma certa quantidade de animais que fica disponível para doação. Outra função do Centro de Controle de Zoonose, principalmente, que é trabalhar sobre a orientação, conscientização da população sobre diversos assuntos, entre eles maus tratos de animais, né, abandono de animais. Isso, infelizmente, a gente vê muito ainda na nossa cidade, certo? Basicamente, a nossa rotina diária ela está pautada nessas ações, certo? Então, a parte de conscientização, que a gente foca bastante, que o Centro de Zoonose não é apenas um depósito de animais, como é visto, infelizmente, pela maioria da população. Estamos situados ali na saída da cidade, no contorno, ali próximo ao DISEP, e muitos, infelizmente, ainda, muitas pessoas também não sabem que tem centro de zoonoses na cidade, né? Então, nosso endereço fica ali na saída da cidade, próximo ao contorno. E fica já, então, o nosso convite para as pessoas conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa rotina diária, conhecer o centro de zoonose, os nossos profissionais que atuam lá, como é a nossa rotina, basicamente isso. Rafael, e o que são as zoonoses? E quais as principais zoonoses que ocorrem no município de Barra? Bem, zoonoses nada mais é do que uma definição básica, né? Doenças que são transmitidas de animais para os humanos ou também de seres humanos para os animais. E entre essas principais zoonoses que a gente tem no município de Barra, principalmente a leishmaniose, né? Leishmaniose seguida aí, normalmente de alguns casos esporádicos de raiva em cães. Porém, não é só essas duas zoonoses que a gente conhece, né? Essas são as duas principais que tem no município de Barra. Mas temos outras zoonoses, como por exemplo, leptospirose, normalmente transmitida aí pelo rato, toxoplasmose, esporotricose, histoplasmose. Todas essas doenças são tidas como zoonoses, que pode ser transmitida de animais para seres humanos. Mas o nosso foco, a nossa rotina diária do Centro de Zoonoses é pautada mais no controle da leishmaniose. Essa é a preocupação maior que a gente tem no dia a dia. Ainda falando sobre as zoonoses, você poderia explicar o que é a leishmaniose? Então, leishmaniose é tida aí popularmente conhecida como calazar, né? A maioria das pessoas conhece como calazar. Nada mais é do que uma doença infecciosa, popularmente também chamada de calazar, que é causada por um protozoário chamado Leishmania. E a transmissão desse parasito para seres humanos, né, para nós e também para animais, ocorre principalmente aí pela picada de fêmeas
dos flebotomínios, né, infectados. Flebotomínios são mosquitos, conhecido como mosquito palha. E no Brasil, a espécie mais importante na transmissão da leishmaniose é a Lutzomyia longipalpis, né? Que é uma espécie de flebotomínio comum em locais que tem muita matéria orgânica. Então, pessoas que normalmente não cuidam do quintal, tem um quintal cheio de matéria orgânica, planta, árvores, acúmulo de água, normalmente são os locais de abrigo desses mosquitos. E normalmente, né, o animal após infectado com a doença, ele vai apresentar vários sinais clínicos. Então, é importante que o tutor ele esteja atento a um desses sinais, como, por exemplo, a alopecia periocular, nada mais é do que queda de pelos ao redor dos olhos dos cães, né? Entre outros sinais, emagrecimento, que é a perda de peso, perda do apetite, lesões de pele, né? Onde também pode observar que a hiperkeratose narina é o espessamento, o engrossamento, fica a narina do animal ela fica mais áspera, mais grossa. Isso tudo são sinais de leishmaniose. E na rotina nossa, né, um dos principais sinais que a gente tem notado nos animais com leishmaniose são lesões em ponta de orelhas. Aqui na nossa cidade tem muito isso, lesões em ponta de orelha, hiperkeratose em narina, né? E também o crescimento de unhas, que é a onicogrifose. Então, esses sinais são muito característicos da leishmaniose, no caso aqui na nossa rotina diária. E a prevenção dessa doença, que é o principal foco da gente, é trabalhar sobre prevenção, né? Que está pautada aí no uso de repelentes tópicos. Entre eles, normalmente, a gente conhece como as coleiras repelentes. E também temos já a vacina hoje disponível no mercado para prevenção contra a leishmaniose. E outro que o tutor deve estar fazendo é evitar o acúmulo de matéria orgânica nos quintais, né, próximo às casas, para evitar com que o mosquito fique presente ali. Outra coisa que ele pode estar fazendo é evitar com que os cães passeiem à noite, já que o hábito desse flebotomínio, desse mosquito, é mais noturno. Então, normalmente à noite é o período de maior risco para os cães que ficam desabrigados em locais onde teria a presença do mosquito. Rafael, o que o tutor deve fazer diante de um animal suspeito de leishmaniose? Pergunta interessante, né? É onde as pessoas, infelizmente, acabam deixando o animal morrer sem procurar um apelo, procurar um socorro. Em um caso desse, em caso de animais que apresentam sinais suspeitos desses que eu falei anteriormente para a leishmaniose, o tutor ele deve sempre procurar o serviço de controle zoonose da cidade, né, que é o CCZ, fica localizado na saída da cidade ali, próximo ao DISEP, para verificar a situação desse animal, que a gente recebe normalmente demandas diárias. A equipe é deslocada até o local, faz a realização dos testes rápidos, né, nesse cão, e após o resultado, seja ele confirmado positivo, coleta de sangue para envio do confirmatório. Né? Então, o tutor ele deve procurar, em caso de um animal suspeito para leishmaniose, procurar o serviço do município, o Centro de Controle de Zoonose, ou também já conta hoje com procurar o serviço particular na cidade. Né? Ele não pode jamais deixar de procurar um atendimento veterinário para o seu animal, já que é um risco de saúde pública, né? A leishmaniose, considerada como uma zoonose de grande importância na nossa cidade, certo? Então, ele deve procurar esse atendimento veterinário. Até então, dando positivo no teste rápido, esse animal deve aguardar o resultado confirmatório. E em caso de um animal positivo para a leishmaniose, como um médico veterinário deve proceder? Então, nesses casos, no caso, o médico veterinário,
ele deve orientar o tutor sobre todas as possibilidades possíveis, né? Mostrar sempre o que é correto, o que é que deve ser feito de fato, né? Então, pensando sempre no bem-estar do animal. E também, é claro, nos riscos que essa doença pode trazer para os seres humanos, já que é considerada uma zoonose, né? Que tem essa transmissão. É importante até destacar aqui sobre a transmissão da leishmaniose, que às vezes muitos não conhecem, que a transmissão ela não é pelo contato do cão com a pessoa, com o ser humano com o cão, né? Muitas pessoas, infelizmente, quando vê um cão positivo, já acha que vai contrair, já quer, de fato, abandonar aquele animal. É importante destacar isso. A transmissão, principalmente, é via flebotomínio, que é o mosquito palha. Então, primeiro, deixar claro também que essa doença, infelizmente, ainda não temos uma cura parasitológica, né? Então, diante de um caso positivo, não temos ainda uma cura parasitológica, que nada mais é do que não conseguimos ainda, com as medicações existentes, eliminar totalmente a carga parasitológica no animal, o parasito, certo? Então, sendo realizado aí um tratamento apenas para evitar que tenha a multiplicação desses protozoários e vá ter aí uma diminuição dos seus sinais clínicos. Antigamente, nem se pensava em tratamento. Na verdade, até 2016, quando o cão dava positivo, infelizmente, era a orientação do Ministério da Saúde já fazer a eutanásia desse animal, certo? Não poderia, de forma nenhuma, tentar esse tratamento ou esse controle. Então, o tutor, ele deve escolher entre tentar o tratamento, que é, de certa forma, um controle, ou, infelizmente, autorizar a eutanásia para esse animal. Para não deixar dúvidas nos nossos ouvintes, você poderia explicar o que é eutanásia? Bem, a eutanásia, também tida aí como um sacrifício, né, falada por muitos, nada mais é do que a prática de causar a morte de um animal de maneira controlada, né, e indolor, sem dor, assistida aí para alívio da dor, de sofrimento de um animal. Neste caso, a eutanásia deve ser justificada, né, para o bem próprio do indivíduo, onde, em casos de dor ou sofrimento, onde a maioria dos analgésicos, o que for de medicamento utilizado, não consegue sanar a dor daquele animal. Então, nesses casos, pode ser feita indicada a eutanásia, ou no caso de doenças como, por exemplo, a leishmaniose, que o tutor não tenha condições de arcar com o tratamento, de arcar com esse controle dessa doença, infelizmente, é autorizada a eutanásia nesses casos, né? O tutor ele deve autorizar a eutanásia, jamais ele deve deixar de tratar o animal. Então, caso não possa fazer esse tratamento, ele deve autorizar essa eutanásia, que é a morte sem dor, né? E a eutanásia ela está prevista em lei, né? A resolução aí número 1000 de 11 de maio de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária dispõe sobre todos os procedimentos e métodos de eutanásia em animais. E esse documento afirma que a eutanásia é um procedimento clínico e sua responsabilidade compete privativamente aí ao médico veterinário, certo? Então, cabe o médico veterinário fazer essa eutanásia ou sob supervisão sempre de um médico veterinário. Então, a eutanásia, repetindo, é um procedimento indolor, onde vai causar a morte de um animal sem dor para ele, para aquele animal. E é feita mediante autorização do tutor. Sempre o tutor tem que autorizar a eutanásia no animal quando trata-se de um caso onde não consegue sanar a dor de um animal, ou em casos, por exemplo, previsto em lei, que é em caso da leishmaniose, onde o tutor não opta pelo tratamento, esse animal, infelizmente, deve ser eutanasiado. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande UFM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre atribuições e desafios do Centro de Controle de Zoonoses de Barra, Bahia.
e contamos com a presença do médico veterinário Rafael Ferreira dos Santos, que é responsável técnico do CCZ. No bloco passado, foi comentado sobre as funções do CCZ no município de Barra e quais as principais zoonoses. Para continuar nosso bate-papo, gostaria de perguntar ao médico veterinário Rafael quais os principais desafios que o órgão enfrenta no dia a dia. Bem, desafios são muitos, né? Primeiro, talvez seja aí o preconceito ainda que as pessoas têm com o órgão, por não conhecer. Infelizmente, por não conhecer, acaba aceitando, né, e julgando o órgão apenas como um local, infelizmente, de depósito de animais, ou um local para fazer eutanásia desses animais. Então, desde já convido as pessoas para conhecer o nosso centro de controle de zoonose, certo? A nossa rotina. Então, um desafio que a gente encontra no dia a dia é as pessoas terem esse certo preconceito, ainda por não conhecer, em achar que o órgão é apenas um local de fazer eutanásia. Outra que a gente vê o desafio no dia a dia é muitas pessoas, infelizmente, procurando o centro de controle de zoonose para atendimento clínico, né? Então, deixar claro isso, que o centro de zoonose ele não é uma clínica veterinária, certo? É um local para abrigo de animais errantes, animais de rua, né? Então, há um engano muito comum aí as pessoas acreditarem que o CCZ oferece atendimento médico veterinário. E isso não acontece. O atendimento médico veterinário, normalmente oferecido pelo centro de zoonose, é apenas em casos de animais errantes, né? Animais de rua, e principalmente animais aí suspeitos de algumas zoonoses, como a leishmaniose. No dia a dia, a gente recebe também bastante reclamações sobre maus tratos, né? Então, nesses casos, o Centro de Controle de Zoonose, que é responsável por verificar todo tipo de reclamação, a gente desloca até o local da denúncia, né? Para verificar de fato, registrar essa denúncia, fazer a notificação ao proprietário para tentar solucionar esses problemas, né? Então, normalmente, quando trata-se de um caso de abandono ou um caso de maus tratos, aí nesse caso a gente faz a notificação e às vezes passa já o caso para a polícia, quando não compete mais a gente. Outra dificuldade que a gente encontra ainda na nossa rotina, que é os animais citados anteriormente, animais de grande porte no centro da cidade, né, que não é local para esses animais estar. Nesses casos, como já foi citado, temos a equipe de vaqueiro preparada para conduzir esses animais até o centro de controle de zoonoses, né? São levados até lá e fica aguardando com que o tutor, o responsável, procure o órgão para resgatar esses animais, que em casos de animais de grande porte, a liberação é mediante pagamento de multa. Então, temos multa para esses animais de grande porte. Essas multas são cobradas diárias, certo? Caso o tutor não compareça num prazo máximo aí de 7 dias úteis, normalmente esses animais ficam disponíveis já para doação. Uma doação, né, sem prejuízo nenhum para o órgão, já que temos a lei municipal. Essa lei municipal voltada para grandes animais, né, que é cavalos, jumentos e bois, que fica no centro da cidade. Ainda continuando sobre os desafios, né, e as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, uma delas já citada anteriormente é sobre a eutanásia, onde muitas pessoas, infelizmente, procuram o centro para fazer a eutanásia de um animal por estar simplesmente doente de uma doença que não é zoonose. Isso é uma dificuldade nossa no dia a dia. Procura o órgão para estar fazendo eutanásia animal porque não quer ter custo nenhum com aquele animal, não quer tratar o animal, então a gente acaba rejeitando, não fazemos de forma nenhuma eutanásia de animais que não seja com a doença zoonótica, como por exemplo a leishmaniose ou raiva. Isso é uma dificuldade no dia a dia. E também o abandono de animais, né?
É comum a gente chegar e ter animais abandonados na frente dos centros zoonoses, né? Então, infelizmente, as pessoas querem ter os animais apenas quando estão filhotes, quando estão saudáveis, e é necessário com que as pessoas assumam a responsabilidade, né, com os animais durante toda a sua vida, e não só no período que está saudável, no período que é filhote, né? Então, essa é uma dificuldade diária dos centros de zoonoses em estar orientando e estar, infelizmente, às vezes recebendo esses animais e fica disponível para doação. Ainda continuando sobre as nossas dificuldades, né, a gente sabe que no centro da cidade, nas ruas, ainda tem uma grande população de animais errantes, entre eles cães, e também já é observado um grande número de gatos, normalmente, principalmente à noite. E uma dificuldade nossa é sobre o pouco espaço que a gente tem, pouco espaço do centro de zoonoses. É, nós não contamos ainda com gatil. Gatil são locais para colocação de gatos. Então, temos apenas espaço para cães, né, os canis, e para grandes animais. Então, isso é uma grande dificuldade, porque seria simples pegar todos esses animais do centro da cidade e colocar no centro de zoonose, mas não, infelizmente, não temos capacidade para isso. É, iria superlotar os centros de zoonoses e não ia resolver o problema. Né? O que pode ser feito, que a gente está lutando, já estamos com um projeto para isso, é a castração desses animais. Então, para facilitar, de certa forma, a doação, né, e diminuir a população de animais errantes na cidade. Então, a castração ela é eficaz para reduzir a população de animais, facilitar a doação desses animais, uma vez que esses animais, nós não temos intenção nenhuma de manter esses animais presos nos centros zoonoses. Então, a nossa intenção sempre é doar esses animais, e essa doação ela é feita mediante assinatura de termo de responsabilidade. O tutor ele tem que dispor de local adequado, de responsabilidade para continuar com esse animal oferecendo vacina, acompanhamento veterinário. Então, é assinado um termo de responsabilidade que são requisitos, na verdade, do órgão. E talvez principal é que esse tutor ele goste de animais, né? Não pegue esse animal simplesmente para depois abandonar. Então, é feito todos esses trâmites legais em termos quando se faz uma doação de um animal, seja ele cão ou gato, ou mesmo um grande animal. Rafael, mas o que é posse responsável? É, então, posse responsável nada mais é do que a condição da qual, né, o guardião de um animal, normalmente aí de companhia, aceita e se compromete a assumir uma série de deveres centradas aí no atendimento às necessidades, seja elas físicas, psicológicas e ambientais de seu animal. Simplesmente não é só pegar um animal e dar comida achando que vai estar oferecendo um bem-estar para aquele animal, que ali é posse responsável, né? Então, assim como prevenir os riscos de agressão, né, ter esse animal, esse controle para não transmissão de doença, vacinação em dias. A gente tem notado onde as pessoas querem animais, como citado, apenas quando estão saudáveis e quando estão doentes quer abandonar. Então, a posse responsável ela é muito mais do que um conceito em lei, né? Diz respeito a todo o cuidado que o tutor deve ter enquanto guardião de um animal, garantindo a saúde, alimentação de qualidade, vacinação em dias, vermifugação, segurança, bem-estar, abrigo, castração e qualidade de vida. Então, são os requisitos aí para uma posse responsável. E é importante destacar que antes de adotar um animal, o tutor ele deve perceber o quanto ter o mesmo exige dele, né? Vai exigir dele de um tempo, de dar carinho, né? Então deve-se ter responsabilidade, um orçamento adequado, dedicação, vacinação em dias, acompanhamento veterinário, para não deixar esse animal voltar para as ruas, né? Que o abandono e a superpopulação de animais ainda infelizmente são grandes em nosso município,
porém a posse responsável, né, só cresce se a evolução, se a consciência da sociedade, das pessoas crescerem junto, né, ter consciência de que pegar um animal não é só para dar comida, ter consciência que ele vai ter custos, vai ter responsabilidade pelo acompanhamento daquele animal. E lembrando que abandono de animais ele está previsto em leis, né? A gente tem a lei de maus tratos, a nova lei chamada Lei Sanção, a lei 1095, recente aí de 2019, que ela prevê e aumenta a pena para maus tratos contra os animais, cães e gatos, né? Animais domésticos, cães e gatos, que vai normalmente de 2 a 5 anos. Então, maus tratos contra animais, ela é crime, está previsto em lei, né? Então, devemos sempre lembrar que os pets, cães e gatos, são amigos para a vida toda e não só quando estão sadios. E exige nossa atenção durante todo esse período que vamos ter com ele. Então, tem que ter em mente que o amor que seu animal oferece é incondicional. Então, deve brincar, cuidar, se alimentar, né, proteger da melhor maneira possível, né, que ele retribuirá com todo o carinho que ele lhe ofereceu, né? Então, sejamos responsáveis e disseminar, né, esse conceito de bem-estar animal, que é a responsabilidade de todos. Então, esse é um desafio que a gente encontra ainda no dia a dia, que são esses animais que estão abandonados, né? As pessoas, infelizmente, só querem um animal quando está sadio, né? Quando é filhote, também procura o órgão para estar adotando apenas filhotes. Nós temos um grande número de animais adultos e é uma dificuldade para a gente estar doando esses animais e principalmente quando não são castrados, né? Mas o abandono ainda é grande na nossa cidade. As pessoas procuram o centro de zoonose, às vezes, para deixar um animal porque não quer mais, porque está velho, porque está doente. Então, essa é uma dificuldade diária nossa, talvez seja uma dificuldade maior na nossa rotina. Então, deixei esse apelo para que as pessoas tenham mais responsabilidade. Quando adotar um animal, saber que esse animal vai precisar de cuidado, vai precisar de vacinação, de cuidado veterinário, né, que vai ter custo, e para quando não adoecer, infelizmente, abandonar, né? Tá abandonando esses animais. Estamos finalizando o nosso programa de hoje, onde aprendemos muito sobre as atribuições e desafios do Centro de Controle de Zoonoses de Barra, com o médico veterinário Rafael Ferreira. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso convidado e passar a palavra para que ele possa dar o seu recado final aos ouvintes da Hora do Campo. Bem, deixar o convite aí para as pessoas conhecer o Centro de Zoonose, né, nos procurar, nos ajudar, né, a conscientizar essas pessoas sobre maus tratos, sobre abandono de animais, ver o centro de zoonose com outros olhos, né, não achar que o centro de zoonose é apenas um depósito de animal, que é apenas um local de fazer eutanásia, que a gente fazemos um trabalho árduo, diário, tentando conscientizar as pessoas, e deixar aqui já um aviso, né, sobre a vacinação antirrábica, que é campanha anual, e já vamos ter campanha esse ano, né, prevista para início aí já no final desse mês, vacinação de cães e gatos, e ela corre por bairro, né? Depois vamos estar passando todos esses detalhes, mas para os tutores já ficar atentos que vamos ter vacinação antirrábica canina e felina agora no final de agosto de 2021. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar o nosso agradecimento aos senhores Arquimedes e Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. Me despeço de vocês e os convido para ouvir nosso próximo programa, dia 20 de agosto, sobre manejo sanitário no campo. Por que é importante?
com a presença da doutora Carla William, médica veterinária e professora da UFOB. Até mais.